Inferno, eterna punição, sofrimento, fogo, dor, TikTok. A mente humana é capaz de criar as coisas mais horripilantes possíveis. A maioria de nós não sabe nem dizer exatamente de onde vem essa ideia. Alguns diriam, tá na Bíblia. Outros diriam, não tá, é uma invenção da igreja. A verdade é que não importa. A ideia de inferno como um lugar físico, real, e não como uma metáfora, existe em boa parte das religiões que doutrinaram a nossa sociedade. E depois que uma ideia se infiltra na sociedade tão profundamente, a nossa tendência é aceitar como verdade, como se ela simplesmente fizesse parte do mundo, por mais absurda que essa ideia seja. A gente sequer questiona, principalmente se ela tem uma suposta origem divina. E que ironia é essa? O inferno tem origem divina. Mas o inferno não existe. O medo da morte, do sofrimento, do desconhecido e da mistura dessas três coisas nos perseguem desde o começo dos tempos. E se o ser humano tem um ponto tão fraco assim, o próprio ser humano dá um jeito de explorar esse ponto fraco. E mesmo que algumas pessoas digam que isso não está na Bíblia com muito malabarismo lógico, ou simplesmente porque nunca leram a Bíblia, verdade seja dita, hoje em dia essa responsabilidade é direta ou indiretamente do cristianismo. Com certeza a mitologia greco-romana contribuiu, os terrores da igreja medieval agravaram, Dante ilustrou de forma exageradamente detalhada, outras religiões modificaram e expandiram, mas no geral, hoje em dia, no Ocidente, a responsabilidade é predominantemente do cristianismo. É óbvio que mentiras e alegorias para domar as massas existem há muito mais tempo. Por exemplo, quase todo mundo conhece o famoso mito da caverna de Platão, que viveu no século IV a.C., mas quase ninguém conhece o seu muito mais controverso mito dos metais. De acordo com Platão, Deus teria misturado diferentes metais em diferentes pessoas. Abre aspas. Deus que vos moldou misturou um pouco de ouro naqueles que estão aptos a governar, razão pela qual são mais preciosos. Adicionou prata aos auxiliares e ferro e bronze aos agricultores e outros trabalhadores. Mas Platão não acreditava nisso. Era só o que ele chamava de mentira nobre. Aquela mentirinha do bem que seria bom que o povo ignorante acreditasse para que fizesse os seus deveres caladinho e recolhido a sua insignificância. Só que agora, olhando para trás, a gente consegue enxergar quão ridícula é a ideia de que Deus tenha colocado diferentes metais em diferentes tipos de pessoas para separá-las hierarquicamente. A gente consegue inclusive achar engraçado os inúmeros deuses gregos que bebiam, traíam e eram extremamente temperamentais, assim como todos nós mortais. E mais ninguém aqui tem medo de Zeus. É coisa do passado e com um distanciamento temporal também aumenta o distanciamento emocional. E claro, o principal, essa ideia foi substituída por uma outra ideia teoricamente menos absurda. Teoricamente, a existência de um Deus que é puro amor, justiça, sabedoria, mas que vai te mandar pro inferno onde você vai arder em chamas eternamente em pura agonia por ser gay, por usar decote, porque a sua cabeça é um caldeirão de fetiches loucos, por estudar budismo, hinduísmo ou qualquer outra religião, por encher o corpo de tatuagens e piercings, por escutar jazz, blues, metal. A lista está em constante transformação. Ninguém precisa ser um gênio para ver o absurdo dessa ideia. O inferno não existe. Nem nós, seres humanos, mortais, mesquinhos, vingativos, falhos, condenaríamos alguém a uma coisa tão cruel. Sofrimento eterno. Motivo, sexo anal. Só que depois de tanto tempo repetindo uma mentira, ela meio que vira verdade, ou pelo menos a gente acredita que é verdade. A linha entre o que pode e o que não pode se perde totalmente. Se antes a igreja usava a ideia de sofrimento eterno para controlar a população, agora boa parte dos teólogos, padres e estudiosos perpetuam essa ideia porque sentem tanto medo que não conseguem mais raciocinar de forma lógica. E quem sente medo, espalha medo. Só que espalha para as pessoas erradas. Porque a verdade é que as pessoas mais perversas da Terra, os psicopatas, os políticos inescrupulosos, os coaches, não têm muitos dilemas morais. Eles fazem o que fazem e depois dormem uma noite sossegada de sono. Eles ou não estão nem aí para isso, ou justificam os próprios pecados. E aí entra mais uma ideia absurda. Se você se arrepende dos pecados, você escapa do inferno. Então, enquanto um psicopata que matou centenas de pessoas acredita que vai para o céu porque se arrependeu dos seus pecados e fez as pazes com Deus, um jovem homossexual que nunca fez mal a uma mosca lá no interior do Brasil acredita que vai para o inferno porque aprendeu que é um pecador.
E muita gente poderia argumentar que não importa exatamente o que eles acreditam e que é Deus quem define o que vai acontecer na hora do juízo final. Mas importa sim, o psicopata está em plena paz e sossego e o jovem no interior do Brasil está em constante sofrimento. E essa aflição não atinge só as pessoas diretamente ligadas à religião, mas é uma ideia com raízes tão profundas na nossa sociedade que aflige até as pessoas sem nenhum conhecimento sobre qualquer religião ou sem contato com o cristianismo. A ideia de pecado, de ira divina, de inferno, a ideia da eterna punição por algumas coisas que não fazem nenhum sentido já são parte da cultura ocidental, mesmo que as pessoas não notem, mesmo que isso não esteja explícito nas suas cabeças. Aquele medo de fazer algo errado não porque de fato é errado ou parece errado, mas por causa da famosa culpa cristã. Porque consta em uma lista de pecados meio nebulosa, meio ilógica e estipulada por um criador. O inferno não existe. E você pode perguntar, como é possível simplesmente descartar uma ideia assim sem prova nenhuma? Pois então, não é como se a gente tivesse alguma prova da existência de inferno ou de qualquer coisa desse tipo para ser descartada. Só foi uma mentira muito bem contada e por muito tempo. Se a gente para analisar com um pingo de racionalidade, não sobra nada. Tem uma coisa na filosofia conhecida como navalha de Hitchens, que pode ser resumida na seguinte frase: o que pode ser afirmado sem provas, pode ser rejeitado sem provas. Você não pode provar que não existe um bule de chá voando em algum lugar ao redor do Sol, mas não é por isso que você vai acreditar que existe um bule de chá voando ao redor do Sol. É uma ideia absurda e sem nenhuma prova. Exatamente como o inferno. Só que ninguém teve interesse suficiente para empurrar a ideia de um bule de chá voando ao redor do Sol goela abaixo da sociedade por séculos e mais séculos. O inferno não existe. E infelizmente é bem provável que tudo isso tenha feito alguns fanáticos religiosos espumarem de raiva. Por algum motivo tem gente que acha difícil aceitar que não exista um lugar de eterno sofrimento. Mas não existe. E ainda que raiva não seja um pecado, ela não vai te fazer bem. Tem um suposto ensinamento budista mais ou menos assim: você não será punido por sua raiva, você será punido pela sua raiva. Só que talvez citar um ensinamento budista não seja o melhor jeito de acalmar um fanático religioso. Mas pode ficar tranquilo, porque essa frase, assim como a maioria das frases atribuídas a Buda, provavelmente não é dele. E para quem nunca leu a Bíblia, leia os comentários, vai ter citação de versículo suficiente para completar umas 2 ou 3 Bíblias. É tipo quando você diz que a astrologia não existe ou que não é ciência, e é refutado por alguém dizendo: clássico geminiano, não acredita em nada. Quando você estiver assistindo esse vídeo, tem uma grande chance dele já ter sido desmonetizado. É cada vez mais difícil falar sobre esse tipo de coisa aqui. Eu nem posso falar a palavra desmonetizado, na verdade. E é impossível falar de filosofia com tanta censura. Então eu fiz um curso, fora daqui, tratando de toda a história da filosofia desde o começo. Era o curso que eu queria que existisse quando eu comecei. Era o curso que eu queria que existisse hoje, na verdade. Mas não existia e ninguém ia fazer. Então eu fiz. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário fixado. E se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.